Olá? Existem dores que não gritam. Elas se escondem em quartos fechados, em silêncios prolongados, em jovens que sorriem para o mundo, mas choram sozinho à noite. Hoje, o Podineias abre espaço para uma conversa necessária sobre adolescência, identidade, medo, família, propósito e, principalmente, acolhimento. A nossa convidada de hoje, terapeuta, não escolheu esse caminho por acaso. Ela foi sendo chamada pouco a pouco pelas dores que chegavam até ela, na escola, na sala de aula e nos pedidos silenciosos de socorro. Ela decidiu transformar escuta em missão. Com vocês, nossa querida convidada de hoje, Franciele. Franciele, tudo bem contigo? Tudo jóia. Espero que com você também, Dinei. Tudo certinho, um prazer imenso tê-la conosco aqui. E vamos para o nosso bate-papo, levar informação de relevância para as pessoas. É esse nosso propósito, certo? Sim, com certeza. Obrigada pelo convite. Eu espero contribuir com o conhecimento e a experiência que eu tenho. Bacana, sensacional. Vamos lá começar do comecinho. Franciele, fala pra gente, como pessoa, quem é a Franciele? Fala tudo pra gente do comecinho, pra gente contextualizar aqui a nossa conversa de hoje, por favor. Bom, antes de mais nada, quando eu me apresento, eu costumo dizer que eu sou filha de Deus, né? Filha do Criador. Que bonito. Abençoada por Ele. Mãe do Miguel, esposa do Felício. O Felício, que se encontra aqui conosco. Sim, meu príncipe. Muito prazer, príncipe. Agora voltamos aqui com a princesa. Pois não. Eu carrego a alegria, né, dessas vocações. E eu sinto que Deus chama as pessoas e une pessoas por um propósito. Eu sou araçatubense, nasci aqui. Mudei para uma cidade pequena no interior de São Paulo, por missão, quando eu tinha ainda 3 anos. Minha mãe foi com 2 filhas pequenas para lá, meu pai ficou aqui na cidade. E depois a gente voltou para cá quando eu tinha 11 anos. E minha adolescência foi agitada, com inúmeras experiências boas e difíceis. Mas cada fase da minha vida moldou quem eu sou hoje, né? E me fez chegar onde eu estou. Muitíssimo bacana. Então você saiu bem jovenzinha daqui. Você falou cidade de Promissão? Promissão. Também é perto aqui, né? Interior de São Paulo, perto de Araçatuba. E fala um pouquinho da Franciele com 18 aninhos de idade, que você imaginava pro futuro, se por acaso já existia ali algum chamado para o que você faz com excelência hoje? Sim. Eu falo que Deus concedeu esse chamado de ajudar jovens e pessoas desde muito pequena. Porque pelo fato da minha mãe mudar e morar, assim, cuidar de 2 crianças pequenas, ela sempre saía de casa e dizia: filha, cuida da sua irmã. Olha. Só que eu e minha irmã temos 1 ano e 2 meses de diferença. E eu sempre tive esse instinto materno, eu sentia muito amor em cuidar dela, sabe? As pessoas perguntam até hoje se eu e ela brigamos, e eu nunca briguei com a minha irmã. Nasceu para acolher, para cuidar. Sim. Bom, e aí? E aí a gente, né, fiquei estudando aqui, eu e ela, e eu tive a oportunidade de conseguir uma bolsa de estudo aqui com o primeiro colegial, com 14, 15 anos, eu estudava no Paraisão, que é um colégio bem estadual, conhecido, bem conhecido. E aí eu fui estudar como bolsista no colégio. Foi a fase que eu mais estudei da minha vida. Porque eu não tinha uma base muito bem consolidada que exigia um colégio particular. Mas eu vi como a chance, assim, de eu, de repente, alçar novos voos e estudar fora, né? Porque eu queria, naquele momento, dar orgulho para os meus pais. Era isso que eu queria. Que bonito.
E eu tenho uma tia que foi professora de geografia, a Solange. De onde? Aqui mesmo? Aqui, você conhece ela. Solange, um beijo enorme para Solange e para o maridão queridão Luiz. Isso. Eles são meus padrinhos. A Solange, ela lecionou no Paraisão também, não? Sim, foi minha professora. Porque meus pais também lecionaram ali, mas no finalzinho da carreira. Mas que legal, vamos falar de Franciele. Exato. E aí eu acabei nessa fase, quando eu estava aqui, ainda antes de mudar, eu descobri que eu tinha diabetes tipo 1. É? É. E é uma doença autoimune. Na época, demorou para diagnosticar, porque eu tenho mais de 20 anos de diagnóstico. E como eu sempre fui muito consciente, o meu médico me pedia para ajudar alguns jovens que não tinham a mesma consciência para tratar o diabetes. Então, às vezes, eu fazia parcerias com a ADJ, que é a Associação de Diabéticos Juvenil, lá de Birigui, para conversar com jovens da minha idade, para conscientizar. Olha, não come muito açúcar, se comer açúcar, toma insulina. A DJ que fala? A DJ Isso, existe ainda hoje? Sim, a Associação de Diabetes Juvenil. Que bacana. E eles sempre trabalharam com isso, de conscientizar, ensinar a cuidar bem do diabetes para não ter complicações no futuro. E eu sempre fui muito consciente em relação a isso. Então, tipo 1 é a mais agressiva, é isso? Não? Tem vários tipos de diabetes, né? Tem, assim, na verdade, tipo 1 e tipo 2, basicamente. Aqui eu tenho, que a gente brinca que é diabetes tipo ruim. Tipo ruim. Porque o insulino dependente, o corpo para de produzir insulina, porque o sistema autoimune impede essa produção e tem que tomar insulina direto. O tipo 2, geralmente, são indivíduos que não têm uma alimentação saudável, que não praticam atividade física, consomem muito açúcar. Estou enrolado. E o corpo começa a produzir insulina que não é suficiente para baixar a glicemia. Aí ele tem que tomar um comprimido que estimula o pâncreas a produzir insulina. Então, eu já cheguei assim, furando o dedo, tomando insulina, injeção, e eu tinha 13 anos com isso. Mas meu médico me deixou muito consciente e eu aprendi a lidar bem com isso. Na verdade, eu fui processando que aquilo era uma condição que eu teria para sempre e que eu precisava lidar bem com ela. Então, eu já comecei ali a pastorear alguns jovens. Junto à associação lá de Birigui? Exato, e com o meu médico também, para conscientizar esses jovens que eles precisavam se cuidar para que eles não tivessem nenhuma complicação com a doença. Olha que bacana. Foi basicamente aí. Ir depois para fora, para estudar, realizar um sonho, né? Foram outros cuidados, mas aí eu fui viver um pouco mais a vida acadêmica, né? E fazer geografia. O segundo bloco fala aqui, da geografia à escuta humana. Então, sua formação é geografia? De geografia. Fala pra gente como que foi. E olha só, né? A geografia foi por conta da Solange. A Solange foi minha inspiração. Mas, ao mesmo tempo que ela foi inspiração para gostar da disciplina, a profissão de professora me assustava um pouco, confesso. Eu não me matriculei, eu prestei vestibular na UFMS e eu escolhi fazer bacharelado, que era o primeiro ano do curso na universidade. Tinha anos de geografia licenciatura, mas eu me inscrevi no bacharel. Porque eu pensava assim, eu vou trabalhar com o meio ambiente, com pessoas, mas eu não quero ter provas para corrigir no final de semana. Entendi. No entanto, No entanto, eu já fazia iniciação científica na universidade, né? Consegui uma bolsa de estudo. E eu comecei a gostar da linha acadêmica de pesquisa. E fui fazer mestrado em Presidente Prudente, na Unesp. Eu passei num processo seletivo. Que bacana. Em 2009, eu fui para lá. Eu fiz faculdade de 2004 a 2008. E em 2009, fui para Prudente. Lá, o meu professor pedia para eu lecionar para o ensino superior. Para o ensino superior. Inclusive, eu fui professora. Já tem uma vivência, experiência aí na área do magistério, em salas de aula. Sim, e eu comecei com os adultos, né? A lecionar para adultos.
Eu era recém-formada, tinha acabado Você é muito o chique, já mestrado. começou lá na fase do chefão, digamos assim. Eu fiz o caminho contrário, mas que edificou muito a minha caminhada, né? Porque eu passei por vários territórios. E eu passei num concurso para ser professora substituta na Federal do Mato Grosso do Sul, na cidade de Nova Andradina. E eu fiquei lá um ano, fazia também um projeto lá em Prudente que chamava Rede For. Eu era tutora online para professores da rede de São Paulo que davam aula de geografia. Eu tutoriava professores de geografia da rede. E eu vivi isso tudo em Prudente. Aí, em 2012, fiquei lá até 2012. 2012. A vida me chamou para voltar para Araçatuba, onde os meus familiares estavam. E voltei feliz. Só que quando eu voltei para cá, eu já não me identificava com o público. Não tinha universidades para eu ser professora universitária. Eu queria estar perto da família. Mas eu queria lecionar, porque eu me apaixonei pela sala de aula. E eu não queria os do ensino médio. Eu queria os jovens, dos 11 aos 15. Eu lecionei por mais 11 anos, com adolescentes de 11 a 15 anos. E me apaixonei por isso, né? Foi apaixonante mesmo. Muito bacana. Então vem a próxima pergunta aqui. Em que momento você percebeu que o território que te chamava mais atenção não era apenas o território geográfico, e sim o território emocional humano? Explica pra gente, professora. Professora terapeuta Franciele Gonçalves. Só um minutinho só. Lembrando aqui, nosso empresário, fique à vontade de tirar umas fotos aí, filmar, ok? Participando conosco. E aí? Em 2018, um dos colégios que eu trabalhava, ele teve uma ideia de inserir uma disciplina nova, que se chamava Projeto de Vida e Atitude Empreendedora. E assim, não tem um professor específico para isso, né? Eles escolhem um professor que tem um acolhimento com os jovens. E a coordenadora pegou e falou assim: Fran, você tem a cara dessa disciplina. É a sua cara. E eu falei assim, por quê? Porque eu sempre adorei estar com os jovens. Tem gente que se sente sugado pelo jovem, né? Assim, umas pessoas. Eu me sinto abastecida pelos jovens. Bem interessante. Eu quero ir em eventos, às vezes, né, da igreja, nos grupos de jovens. Eu quero sempre estar no meio deles, sabe? Eu me sinto abastecida mesmo. Muito bom. E ela pegou e falou: Fran, você, porque assim, eles já me procuravam muito para conversar, para se abrir, para às vezes chorar, pedir um abraço, um conselho. E ela falou assim: é muito sua cara, porque nessa disciplina a gente tinha formações que treinavam inteligência emocional, um pouco da questão profissional, assim, né, mercado de trabalho. E ela sabia que eu era dedicada e que eu gostava de estudar. E aí eu comecei a estudar, porque eu via que as aulas, elas abriam muitas questões, às vezes, pessoais, em dinâmicas. E assim, uma hora ou outra tinha um chorando, um olhar meio tristonho, e eu sempre captei muito fácil isso. Eu chegava, perguntava, tá tudo bem? Acontecendo alguma coisa? E eles sempre se sentiram muito à vontade em falar comigo. E aí eu comecei a olhar aquilo com uma necessidade de conhecimento maior, porque não era só dar colo, mas eu me sentia a necessidade de ter ferramentas para ajudá-los de uma forma mais eficaz. E aí eu fui me inscrevendo em cursos rápidos de inteligência emocional, autoconhecimento, como lidar com as dores. E aí só mais para frente eu fui ali me preocupar em fazer uma formação para ser terapeuta. Que bacana, é como se a vida, ou o universo, como queira assim, fosse aos pouquinhos, né, ao longo da sua vida, te direcionando exatamente para isso que você faz e que a gente vai abordar aqui no nosso bate-papo. A gente está falando um pouquinho aqui da trajetória da terapeuta Franciele Gonçalves, e
Posso passar aqui para o próximo bloco aqui? Sim. O bloco 3, pedidos de socorro que não vinham em voz alta. Você relata que antes mesmo de atuar como terapeuta já recebia, né, os pedidos Sim. de ajuda. Que tipos assim de sofrimentos assim chegavam com mais frequência até você? Dá para falar um pouquinho? Sim. Muitos jovens têm dores que eles não conseguem expressar nem para os amigos, às vezes, por timidez, por vergonha, dores de não aceitar o seu corpo, de achar que não é inteligente o suficiente, de não se sentir amado, de muitas vezes achar que é a causa da discussão entre os pais. Também. Muito, muito. De às vezes achar que, por exemplo, ele é um peso, porque talvez os pais deixaram de viver ou comprar algo para eles, para oferecer algo para eles. São coisas que às vezes eu sinto que os pais, os adultos, na verdade, não conseguem ter a dimensão de que eles pensam sobre isso. Porque eles falam muito pouco. E eles chegavam em mim, às vezes, falando isso, sabe? Às vezes demonstrando um olhar triste, às vezes demonstrando uma rebeldia em sala de aula. E daí, às vezes, eu perguntava e questionava. Eles falavam assim, não tô muito bem, não tô muito legal. Às vezes, porque não tirou um 10. E os pais nem cobravam, mas eles se sentiam... Isso mudava tudo para a pessoa dela. Na obrigação. Como uma recompensa, assim. Minha mãe faz muito por mim. Eu preciso entregar o máximo e menos que algo que eles estipulassem. Não é o suficiente. Às vezes, mesmo os pais falando que estava tudo bem. Deixa eu inventar aqui. Digamos que neurobiologicamente mudava tudo para esse indivíduo. Essa leitura, essa percepção que ele fazia do jeito dele. Do jeito dele. E não tinha com quem falar. E às vezes os pais falam, não precisa, né? Tá tudo certo. Mas ao mesmo tempo uma outra fala, um exemplo, uma comparação, fazia eles voltarem com esse pensamento de que eles precisavam corresponder a uma expectativa que nem existia por parte dos pais. Que interessante, uma coisa muito silenciosa. Muito. E tem que haver assim, um preparo, uma sensibilidade de um terceiro, daquele que vai escutar, né, acolher. Sim. Mas já estou aqui, já ficando muito interessado cada vez mais na nossa conversa. Ansiedade, depressão, tem esses quadros também, crise de pânico. Explica pra gente, fique à vontade em relação à sua água aí, tá? Vamos hidratar porque a gente tem bastante assunto, por favor. Tá joia. A cada ano que passa, assim, quem está em sala de aula percebe que cada ano nós recebemos mais alunos com TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, tomando medicação desde muito cedo, 12 anos, tomando... Cada vez mais comum em salas de aula. Muito comum. Os transtornos da aprendizagem também são comuns, mas esperados para ser, assim, dentro de um ambiente escolar, né? TDAH, às vezes uma hiperatividade, uma desatenção, uma dislexia, disgrafia, descalculia, são transtornos de aprendizagem. Mas nós, cada vez mais, eu vejo, não só no colégio, mas também em reuniões com colegas, em grupos da igreja, adolescentes tomando antidepressivos. Poxa. Muito cedo. Muito. E assim, já trocando antidepressivos, passando por médicos psiquiatras desde muito novo. Ansiedade também. Eu já acolhi jovens que não conseguia respirar. A perna, assim, faleceu. Gente, deve ser muito triste isso daí. Assim, puxar o ar. E eu falo, calma, olha pra mim, né? Porque tem técnicas de aterramento, de segurar na mão. Olha, você está aqui, olha no meu olho, vamos respirar junto. E aí eles se acalmarem, porque ele teve um gatilho, depois eu descobri no tempo, que estava chegando a hora de ir embora e ele tinha passado uma situação difícil em casa. E ele precisava voltar, e saber que ele precisava voltar e talvez encarar aquela realidade...
era uma dor para ele. Trouxe pro corpo dele. Trouxe, e o corpo reagiu. Ficou, somatizou aí. Quando o colégio até chamou a mãe e eu expliquei algumas coisas que ela falou, nossa, fez sentido, vou procurar um auxílio, porque na escola era esse o meu papel, né? Junto com a coordenação, quando nós víamos e detectávamos isso, chama a família, para daí a família procurar um profissional da área e começar um tratamento. Era essa o meu papel ali. Mas eu sentia a necessidade de ter essas técnicas para não deixar de socorrer naquele momento, né? Porque a maioria das pessoas, com despreparo, às vezes vê como... Ai, não tem frescura, nada, não. modinha, mimimi. Exato. Mas vai saber o que está por trás, né? O que está por trás. Muito automutilação. Ah, nossa. É triste. A professora chegou a ver na época, assim? Nossa. Há uns 5 anos atrás, eu vivi uma cena que me chocou muito, assim, né? Eu falava assim, tem coisas que eu não queria ver, mas Deus permitia que eu visse por uma razão. Ah, sim. Uma adolescente chegou em mim, ela sempre usava, né, blusa de manga comprida, que é bem característico. E aí, ela estava sorrindo, conversando no meio do pátio, como se nada tivesse acontecido. E aí, de repente, eu olhei pro tênis dela, o Star, e tava vermelho. E eu olhei assim, eu falei, é sangue? Aí ela tentou disfarçar, aí eu puxei ela num canto e comecei a perguntar, a conversar, dei um abraço. E aí eu peguei, só fiz assim com a minha mão, pedi pra ela entregar. E aí ela tirou a blusa de dentro da manga e me entregou um pedacinho do apontador. Então, olha como é, né? Depois a gente acabou conversando com as mães, ela usou uma parte do apontador para se machucar. E um lugar que ninguém esperava que ela fazia isso, e ninguém sabia. Automutilação. Sim, muitas vezes eles, até um conselho assim para os pais, né? Não é para ficar sendo invasivo, mas conversar com seus filhos, ouvir o que eles falam, porque muitas vezes isso tudo passa muito despercebido. Eles veem muita coisa na internet, e a internet tem coisas boas e tem coisas ruins. Eles aprendem até onde eles farão isso, que não serão vistos pelos pais. Então, eles escondem muito bem. Os pais devem ficar cada vez mais atentos. Muito. E muito amor é uma receita. É a receita básica para que quando essa dor chegar no seu filho, ele tenha coragem de expressar e se abrir com você para pedir ajuda. Porque se não tiver coragem, piorou. Piorou. Muitos falam assim, eu não vou nem falar pro meu pai, porque ele acha que isso é uma bobagem. Ou, desculpa, ele não acredita em terapia, ele acha que isso é bobeira, é coisa que antigamente não tinha. Então, tem ainda pai que é muito fechado. Entendi. E tem aqueles que se abrem e pedem pro filho ir, e o filho não quer ir, por medo de descobrir o que está acontecendo dentro dele. Compreendo perfeitamente. Terapeuta Franciele, você está dizendo aqui pra gente a vida como ela é. Isso só acontece com o filho dos outros, não é bem assim. É uma realidade isso, nu e cru, que você está passando pra gente. Sim. Observação enquanto professora? Enquanto professora e enquanto terapeuta e enquanto mãe. Enquanto mãe também. Sim, porque, né, o meu filho, fui professora inclusive dele por alguns anos, e ele também chega uma fase, a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente. Vamos falar tudo aqui, vamos ficar à vontade. Eu só tô incomodado com uma coisinha. Cadê nossas fotos? E aí, cadê o príncipe lá?
É brincadeirinha, mas fiquem Ó, à vontade. ele sofre, sabia? Agora vai sofrer menos, né? Porque eu saí da escola. Porque eu brinco que ele é meu príncipe. E meus alunos, às vezes, perseguiam ele até no shopping. Então, eles falavam assim, olha o príncipe da professora Fran, o príncipe da professora Fran. Tirava foto e me mandavam. Ele nunca teve muita liberdade para essa cidade. Sabe que vocês parecem mesmo princesa, príncipe e princesa? Mas continuando. E é da vida real, isso que é bom, né? Yeah. É isso, às vezes eles sentem carência de escutar o pai e mãe, sabe? Não ter só bens Está em materiais. todos os lares, independente de classe status, social. classe social. Exatamente, né? Porque, assim, além dos colégios que eu trabalhei, classe média, classe baixa, em grupo de jovens, de igreja, em comunidades mais carentes, isso é comum em vários ambientes, de diferentes maneiras, na verdade. Porque a dor emocional, existencial, a busca de um propósito e a fase da adolescência, que é essa transição entre a vida infantil e adulta, gera algumas dores que eles não sabem como lidar e eles precisam de alguém para direcionar, caminhar junto. Bem interessante. Então, a pergunta aqui. Então, chegou um momento que a Franciele Gonçalves percebeu que a sala de aula não era suficiente para acolher essas dores. Certo ou errado? Fala um pouquinho pra gente. Certo. Ao longo da minha caminhada, eu vim fazendo esses cursos, né? Eu atendia os alunos durante os intervalos. Muitas vezes, ao invés de eu ir para a sala dos professores, eu ficava na sala e os alunos faziam uma filinha para conversar. Respeito. Você é uma princesa mesmo. Uma fada. Mas eu gostava disso. Eu me sentia útil, sabe? E é um dado até estatístico, né? Quando a gente vai pensar na adolescência de hoje, e é um dado da Organização Mundial da Saúde, cada 7 adolescentes no mundo tem algum tipo de transtorno mental. Ou uma doença, sim, ligada à ansiedade, depressão, que é o mais comum, mas outros transtornos também. Então, essa fase da vida já pede uma atenção especial, por si só. Porque, pensa, né, na nossa época, nós brincávamos na rua, andava de bicicleta, jogava bola, peteca. Era uma adolescência um pouco mais livre, que tinha suas dores também, porque nossos pais também trabalhavam o dia todo, como os pais nossos pais trouxeram, por sua vez, assim, as dores deles também, né? Com certeza. A gente é a soma disso tudo, né? Verdade. Por isso que às vezes a gente precisa quebrar esses ciclos emocionais, porque eles vão se repetindo ao longo da nossa vida. E era difícil, eu lembro da minha adolescência, era muito difícil eu ficar fechada no meu quarto. Eu queria, assim, eu saía da escola, eu comia rapidinho, ligava para minha amiga, pegava a bicicleta, ia na casa dela, ia para a biblioteca, não é? A gente tinha essa esse perfil mesmo dos jovens, adolescentes. Sim, mas com o aumento dos veículos, a preocupação dos pais trabalhando fora e o conforto de, muitas vezes, ter as redes sociais, o computador, a televisão, isso fez com que houvesse uma transformação no modo de vida desses jovens. Então, os jovens de hoje, assim, tem alguns que fazem várias atividades, mas tem muitos que ficam fechados em seus quartos, vivendo um universo que é muito nutrido de rapidez e agilidade de informação. E isso, por si só, já causa no cérebro um estado de alerta. Porque quando nós estamos muito conectados com tudo de forma momentânea e instantânea, nosso cérebro ele começa a buscar mecanismos de defesa. Parece que não, né? Mas quando eu acho que eu já vi alguma coisinha no estudo da neurociência. A neurociência isso, também né? Estudo um pouco de neurociência. Estudo um pouquinho pro meu dia a dia, mas muito bom. Continuando. Então, por exemplo, o simples fato de você ficar acessando notícias que
que mostram uma guerra em outro país, que mostram pessoas precisando se exilar ou sofrendo algum tipo de tortura psicológica ou física, isso faz com que nós fiquemos em estado de alerta. Só o fato de nós pensarmos assim, será que se isso acontecesse comigo, como eu reagiria? Não sei se sou eu só, mas eu sempre vejo algo na televisão. Natural. Sim, é natural. A gente se imagina naquela situação. Se fosse comigo, coisa e tal. Sim, aí o sistema nervoso já fica tudo ali, sei lá, em alerta. Isso. Produz mais cortisol. E aí a gente já fica em estado de alerta. E isso é uma mudança no comportamento dos jovens, na questão neurológica e biológica mesmo do corpo. Entendi. Então, ele já tem essa tendência em ter mais crises de pânico, medo excessivo, ansiedade, além de ficar se comparando constantemente nas redes sociais, né? Porque o nosso parâmetro era a nossa escola e nossos vizinhos. Algumas revistas que a gente via. Agora é um universo. Universo. E eu vejo muito. E muito desse universo é fake, irreal. Mas eles entendem como se fosse real. Uma das coisas que eu comecei a aderir, exato, do próprio Instagram e as outras redes, né? Uma das solicitações que eu faço para alguns jovens é fazer um detox dentro das redes sociais. Fazer um limpa, sabe? Normalmente dentro de um protocolo, digamos assim, não sei. Sim, então depois... Fala-se no tal do detox? Fala-se. Explica pra gente. Né, tem toda uma sequência, mas chega um tempo quando eles começam a me apontar. Eu vejo lá, né, uma jovem linda, tem um cabelo bonito, corpo bonito, tá se alimentando bem, fazendo atividade física e sempre acha um problema. Imagina uma jovem de 14, 15 anos, que já vai à academia, tem um corpo belíssimo, mas ela sempre acha que tem alguma coisa que tá fora do lugar, ou tem um problema. E aí eu falo às vezes, deixa eu ver seu celular. Que você costuma seguir? Que status que você fica vendo? E aí a gente vai olhando e vai vendo aqueles, né, corpo perfeito, vida perfeita, e elas começam a se comparar muito. Então fica irreal e cruel essa comparação. Querendo ser algo que não é verdade. Não existe, muitas vezes. Mas é uma busca constante, que traz dor, inclusive, para eles. Às vezes, só de você tirar isso e explicar que aquilo, por mais que eles escutem, né? Porque são inteligentes, não é real. E falar, colocar eles no dia a dia, né? Eu gosto muito de ser prática. Então, quando você tá comendo aquela gororoba que você fez de miojo, você posta? Não posto, não. Mas quando você tá comendo um prato cheio de alface, colorido... esse daí eu tiro foto. Eu falei, então, eles fazem... Os famosos fazem a mesma coisa o tempo todo, não é real. Acorde para a vida real. Às vezes, em dicas simples assim, eles conseguem entender e vai reprocessando essas informações dentro deles. Muito bacana. Franciele, fala um pouquinho pra gente da terapia do reprocessamento generativo. Fala aí o que significa o seu contato. Isso faz parte da sua formação? Como é que é da sua linha de trabalho? Faz. Eu vou voltar só um pouquinho. Pode voltar, fique hiper à vontade. E eu vou falar da TRG, que é uma técnica muito boa também, que eu descobri e não sabia. Eu passei por psicólogos, né, por algum tempo. Eu não fui, assim, minha família sempre foi muito resistente, nem tinha dinheiro para isso na época. Só que depois, na vida adulta, eu comecei a perceber que eu tinha muita ansiedade. Em 2023, por aí, eu tive burnout, tive crise de pânico, ansiedade, comecei a tomar muita medicação. Sofreu na própria pele, talvez para você entender, né? Exato, o lado né? Eu de falo lá. assim, que Deus permite a gente viver algumas dores para que Ele trabalhe o nosso coração e para que depois a gente seja a luz na vida do outro. Faz todo o sentido do mundo. Não é? Porque a gente fala de coisas que a gente viveu, não só coisas que a gente estudou. Então, eu vivi essa e outras dores
E eu ficava assim numa crise existencial e até de fé. Porque eu pensava assim, eu acredito em Deus. Eu tenho uma casa, eu tenho um marido, eu tenho um filho. Tipo assim, eu não preciso, eu tenho um trabalho digno. É como se eu não tivesse direito de ficar triste e ser ansiosa. Eu me cobrava muito. Eu falava assim, não, isso não é comigo. E aí eu fui tentando levar até onde eu pude, até onde meu corpo parou, né? E parou mesmo, de quase morrer. Eu tive essa sensação de quase morte. Porque no trabalho excessivo, né, trabalhando em 2 escolas, eu tomei insulina e foi corrigir provas e eu peguei no sono. Eu tomei insulina para comer, só que eu não comi e eu peguei no sono. E aí, à noite, eu tive uma crise de hipoglicemia, que é quando a glicemia do sangue cai muito. E eu fui levantar e desmaiei. Meu filho que me viu no chão e, graças a Deus, eu fiquei consciente, só que eu não conseguia mover nenhuma parte do meu corpo. E aí, nesse momento, eu pensei, e agora? Né? E aquilo me deu um choque. Eu falei, eu preciso desacelerar. Eu preciso parar. Eu não aceitava tirar licença, fazer nada disso. E eu procurei ajuda, né, com um médico. Comecei a fazer a terapia e eu sentia que não era o suficiente. Eu sentia que não era o suficiente, estava muito demorado. Talvez a minha ansiedade também não me permitisse esperar. E a minha cabeça muito agitada. Eu falei, eu preciso ir para um retiro de silêncio. E a maioria dos retiros que eu procurava era, assim, diferentes, alternativos. E eu falei, eu vou fazer qualquer coisa, mas eu preciso ficar quieta e olhar para dentro de mim para ver o que precisa ser curado. E aí, procurando na internet, eu achei um retiro em Mococa, chamava Agapiterapia. E nesse retiro ficaria 5 dias sem se comunicar com ninguém da família, sem celular, em silêncio mesmo, a gente não conversava nem entre as pessoas. Eu falei, é isso. E lá eu conheci uma psicóloga que estava servindo e ela tinha uma abordagem diferente. Além da questão espiritual, né, de estar ali diante de Jesus, olhando para a sua história, e eles passavam pelas fases da sua história, da tua vida, desde a geração no ventre, desde a concepção, na verdade. E eu tive memórias, assim, da infância, bebê, no colo da minha mãe. Era como se eu me visse vivendo aquela situação. Como se fosse retornando, né, no passado. E quando eu cheguei, eu fiquei bem impactada. Quando eu cheguei, eu falei, mãe, aconteceu isso. Ela falou, como você sabe? Eu falei, não sei, foi Deus que me revelou. E ela chorou muito, porque foi uma situação bem difícil, assim, que ela viveu quando eu era jovem, com meu pai, e ela nunca imaginou que eu ia saber disso uma vez. Isso ficou em você, ficou gravado no seu E eu ser. não tinha ideia. Um sentimento que eu tinha de incapacidade, de medo e abandono. Né? Nas crises de pânico, eu tinha a sensação de que nada ia dar certo, que nunca eu seria boa o suficiente e que eu ia ser abandonada de novo. Por um simples, vamos dizer assim... A causa estava lá atrás, já. numa situação de que eu estava, né... O que eu vi na cena, minha mãe estava me amamentando e por conta de uma situação, meu pai bateu assim no ombro dela e a minha boca descolou da amamentação. E eu me senti assim, tipo, o que tá acontecendo? Eu quero meu leite, meu tetê, né? Minha mãe com uma cara triste, engolindo o choro, porque estava numa fase, né, assim, pós-parto, talvez com uma tristeza. E eu sentia que eu queria chorar, mas eu não podia. Aquele bebê, que era eu, bebê. E eu sentia muitas vezes isso nas crises de pânico. Era como se eu quisesse chorar e gritar e falar, e isso ficava entalado aqui. Foi uma experiência surreal. Essa experiência tem relação com a
com a regressão de idade praticada aí pela galera da hipnoterapia. Isso. É mais ou menos isso? É parecido, e a técnica do tratamento da TRG também usa esse retorno, né? Para que você trate traumas do passado. Buscar lá atrás as origens, as causas. Exato. E aí, essa psicóloga, eu falei com ela lá e falei que eu queria continuar o tratamento, mesmo que fosse à distância, porque eu sentia que tinha feito muita diferença, mas eu tinha medo de voltar a essas ansiedades. E quando eu comecei a passar por ela diagnosticou que eu tinha TDAH. E eu sempre falei pra minha mãe, eu acho que eu tenho uma hiperatividade, mas ela falou assim, não sei. Eu brincava até com as histórias que ela me contava, porque eu fui dopada com 3 anos de idade pela babá que cuidava de mim lá em Promissão e da minha irmã. Pra você ficar quietinha? Ela me deu soninho e o remédio me deu, que era um remedinho que tinha, o remédio me deu uma reação alérgica e eu quase morri, né? Caramba! E aí eu falei, mãe, você acha que eu não era hiperativa? A mulher quis me apagar. E eu sempre tive um pensamento muito agitado. Como meu filho tem TDAH, a minha psicóloga falou, da onde veio? A gente bota sempre a culpa no pai, né? Aí assim, a mãe põe no pai, o pai põe na mãe. E eu falei, olha, pode ser, mas é difícil diagnosticar em adulto, tem que ter os sintomas desde criança. E ela fez entrevista com meus pais, com a minha irmã. É mais difícil em relação aos adultos que apresentam o TDAH, é isso? O TDAH, que é o transtorno de atenção e hiperatividade. Porque o que acontece? Às vezes, em adultos, no momento de ansiedade, pode confundir com o diagnóstico da hiperatividade. Porque a hiperatividade não é só se movimentar muito, é a hiperatividade mental mesmo, de pensamentos. E então tem que ter toda uma avaliação do passado. E, né, há quase 40 anos atrás, 30 anos atrás, às vezes os pais esquecem. Cada vez mais difícil, né? Identificar de onde veio. Sim, mas aí ela, além dessas avaliações, diagnostica o quanto isso é prejudicial no seu dia a dia, né? O quanto isso te atrapalha, o quanto isso te causa, desconforto, dor, ou falta de estabilidade, porque eu ficava muito irritada, porque eu esquecia de pegar as coisas, eu começava uma atividade e não terminava, às vezes, né, o príncipe sofre, às vezes ele começou a falar. E a princípio estava num castelo do lado de um príncipe, o filhão, é filho, é menininho? O filho, o Miguel. Tá tudo certinho, a princípio, nenhuma causa assim externa. Não. E aí eu fui buscando isso, e ela, ao me atender, ela falou assim, eu sempre falava, né, olha, eu tô professora, mas faz já uns 2 anos que meus olhos começaram a brilhar, não para ensinar geografia, mas para acolher os jovens. Parece que eu ia para a escola e, assim, dava aula. Eles adoravam, porque eu gosto de brincar, fazer caça ao tesouro, fazer aula animada. Dançava com eles, para eles aprender. Mas o que eu mais gostava, assim, falava assim, o que fez sua tia ser feliz? Era ver uma criança que estava triste. Deve ser fantástico. E ela sorriu. Ou uma mãe que foi conversar comigo e falou assim, nossa, obrigada, porque agora eu vou dar mais atenção a isso. Aí eu falava assim, nossa, meu dia... Chegava em casa falando, nossa, hoje meu dia foi muito bom, ajudei. E aí a minha psicóloga falou, por que você não faz um curso de terapeuta? Eu gostaria de interromper mais um minutinho só, para a gente rebobinar a fita aqui. Você falou desse retiro, eu gostaria que você repetisse novamente o nome do retiro, o local, e foi lá que você conheceu essa terapeuta, esse psicoterapeuta. Sim. Cita os nomes aí, então, os endereços, porque pelo que eu tô vendo aqui, foi um divisor de águas. De repente pode ser para outras pessoas. Qual que é o retiro? Como é que é? Ele se chama Agape Terapia. Sempre tem? Você não tem notícia? Ele tem acho que são todos os meses, cada 2 meses, já faz frequência. Um tempo. Quando eu tava procurando um retiro de silêncio,
E como eu sou da Igreja Católica, eu estava procurando algum que fosse nessa linha também. Mas espiritual também, né? Isso, e que trabalhasse tudo isso. E aí eu vi uma cantora falando da experiência dela nesse retiro. E eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Vou ficar lá e vou ver o que Deus quer falar comigo. E ele fica em Mococa e tem um outro lugar, agora não lembro. Eles fazem Mococa dois é São lugares. Paulo. Mococa, São Paulo. Eu nunca tinha deixado meu filho, assim, muito tempo sem ter notícias. E eu peguei o carro, eu tava decidida. Eu falei, eu preciso sair dessa penumbra que eu estava, porque não tem por que eu estar triste, não tenho razão. E essa angústia, esse medo, essa ansiedade. Eu sempre estava na defensiva, procurando... Ai, não sei, procurando coisas que eu não sabia nem o que era. E lá, ter visto essas coisas do meu passado e tratado, curado, muitas delas me fez, assim, falar, é sobre isso. A gente não tem noção do que como fica marcado na nossa memória coisas... No inconsciente, No não sei como é que fala, inconsciente, subconsciente. sim. Isso, que é a memória da emoção que a gente fala, né? Que fica na amígdala, no sistema límbico. É verdade, E eu saí de lá muito transformada. Foi um divisor de águas para mim. Depois meu esposo fez, ele fez outros também? colegas fizeram. Porque a gente percebe que muda mesmo, transforma vidas, assim. E lá a Franciele conheceu a doutora... A Joyce. É Joyce? Isso. Manda um beijo pra Joyce. Ai, Joyce, você foi essencial da minha vida. Olha, até hoje. Que bacana. De vez em quando a gente conversa. Ela agora me manda pacientes. Olha que bacana. Então ela que sugeriu você... Continuando. Então, quando eu fui falando do meu cansaço físico do trabalho, que era uma demanda muito grande, aquele medo da tia, professora, um monte de prova, trabalho excessivo em casa, começou a me cansar muito. E eu queria viver mais com o meu filho. Eu sentia que estava passando o tempo, que ele precisava de mim. E eu queria estar com ele. E o trabalho como professora exigia muito tempo. Eu queria te falar uma coisa. Eu sou filho de professores. Eu até acho, como eu já disse aqui, né, que meu pai lecionou lá na mesma escola. Os dois professores. Professores. E não tem muitas vezes vida familiar, não, porque a demanda de trabalho é muito grande. É bem complicado. Eu falo, às vezes, sabe o que eu sentia, às vezes, e ficava muito triste? Que eu estava presente, ajudando muitos jovens, e às vezes eu não tinha tempo para acolher o meu próprio filho. Poxa vida. Isso doeu minha alma. Eu falei, não dá. Aí eu reduzi uma escola, reduzi carga horária. Mas nesse processo de tratamento com a terapeuta, a psicóloga, né, a Joyce, ela falou assim para mim, você percebeu que você tem um chamado? Que não é só a sala de aula, a geografia que te encanta? Ela utilizou essa palavra, um chamado. Ela usou essa palavra. E eu falei assim, fiquei desconfiada, será? Né? Porque assim, já há muitos anos e para mim estava ali. Ela falou assim, isso não anula o fato de você ser professora. Mas agora você pode também ser terapeuta. E eu falei, mas como assim, né? Vou começar com a faculdade, psicologia. Você já era terapeuta, de fato, dentro da sala. Ele que me ensinou isso depois, que vai vir lá a história de São Paulo. Legal. E aí, eu falei assim, tá, mas como? Daí ela falou assim, adorei essa ideia, mas tem uma formação que eu indico, que eu inclusive fiz depois que terminei a psicologia, que é assim, que é a outra que ela me explicou e me falou. Só que na época não tinha dinheiro para pagar essa formação. Era bem mais caro do que todas as que eu tinha visto. E eu falei, vou deixar para um segundo momento. E aí eu comecei a procurar e eu achei a TRG, que é a terapia do reprocessamento generativo. TRG. Isso. O que é TRG? O que é TRG? Essa TRG eu comecei a estudar e ouvir, ver o professor o Jair Soares, e ele explicava exatamente isso que eu tinha vivido no retiro, de fazer esse retorno
retorno, né, desde a infância, a cada tempo, né, de 0 a 2 anos, de 3 a 5, e você induzir a pessoa a ter acessar algumas memórias traumáticas e ver como o corpo e a mente dela reagem diante daquilo. Na hora que ela acessa aquela dor que estava ali meio que no inconsciente e passa para o estado de que ela acessa e relembra, cria uma imagem mental daquela cena, às vezes em terceira pessoa, como se ela estivesse vendo ela naquela situação. E você vai vendo a pessoa, assim, manifestar dores, às vezes físicas até, dor no peito, dor no braço, dores que nem imagina, sabe? E a gente percebe que aquilo vai gerando padrões repetitivos de comportamento, de medos e ansiedades, que depois ela vai relatando na fase adulta, né? Então, a gente faz um apanhado, a TRG é isso. Ela faz um apanhado das dores atuais até doenças psicossomáticas. E aí a gente faz esse retrocesso, né? Através de estímulos, de conversas e memórias. E aí a gente vai acessando essas memórias. Quer ver um exemplo que é muito legal, que a TRG trata? É o que as mulheres geralmente chamam de dedo podre. Ela fala assim, eu tenho um dedo podre, eu só arrumo um homem que não presta. O que aconteceu? Você vê que às vezes é um padrão. A pessoa, ela tem a consciência de que ela sempre acha pessoas que não estão disponíveis afetivamente falando, só que ela se interessa sempre por aquele. E aí, quando Por que será? Por que será, né? E aí, quando você vai fazendo um reprocessamento e voltando, você vê muitas vezes que o pai, em um momento ou outro da infância, foi ausente. Ou ele, talvez nem por querer, às vezes uma atitude de não ter confiado em algo que ela falou e de fato foi verdade. Ou uma fala mais alta que teve com o pai falou com a mãe e ela acolheu aquilo como uma dor. E quando essa memória, ela vem com essa dor e fica guardada lá no sistema límbico, ele fica no sistema de defesa. Mas ela sempre procura reviver aquilo como se aquilo fosse um ambiente confortável para ela. Consigo entender perfeitamente. Então, ela constrói o seu mundo exterior, externo, a partir da experiência que ela já viveu, mas que está inconsciente dentro dela. Tá. E aí, o que a gente faz, né? Que assim, é bem legal. A gente traz essa memória inconsciente para o consciente e ressignifica ela. Porque muitas vezes ela não consegue ter essa dimensão de que foi aquilo, de que é isso que causa. Então, quando ela entende que é isso, e ela começa a olhar de outra forma, tipo, ai, meu pai brigou com a minha mãe, às vezes ela é meio chata mesmo, sabe? Mas não é por isso que ele e todos os homens são bravos, gritam com as mulheres, ou não é porque ele trabalhou muitas horas fora e não deu atenção que eu também tenho que viver abandonos de outras formas. Tudo é reprocessado, a gente reprocessa, ressignifica. Só que e eu achei muito legal a formação, estudei assim por 2 anos intensos fazendo essa formação. Só que sabe quando você percebe que ainda falta algo? Não para de estudar. Que legal. Como assim falta algo? Você continuou aprofundando aí no processo da sua formação? Então, depois, o que eu fiz? Eu falei assim, bom, sabe aquele que minha psicóloga indicou e que ela fala que é muito eficaz? Inclusive, eu acho que ela aplicou também em mim, além da TRG, outras técnicas. Eu falei assim, deixa eu ver, o que é isso aí, né? E fui ver de novo a formação, a certificação com o Ítalo Marcílio. E na época, estava perto do meu aniversário, que está chegando também. Aí ele falou para mim,
que tá te impedindo de fazer esse curso? Aí eu falei, dinheiro. Eu sou professora. Não reclamando do meu salário, mas não daria para fazer. Aí ele falou, é verdade? Aí eu fiquei pensando. Com quem você tá falando? É com o Ítalo? O curso eu fiz do Ítalo Marcilli, que é um psiquiatra. Renomado. Bem renomado. Ele é conhecido nas redes sociais. Ele tem uma faculdade do Mar Atlântico. E além da psiquiatria, ele é filósofo, sociólogo, psicólogo. E ele estudou muito as 12 camadas da personalidade de do Olavo de Carvalho. E fala sobre a maturidade e os níveis de desenvolvimento humano. E nossa, aí quando eu comecei a olhar isso, eu falei, meu Deus, eu quero aprender isso para aplicar isso, né? Bacana. E aí ele me deu de presente o curso. Nossa, olha a vida te direcionando, redirecionando sempre. E aí, assim, trabalhando e estudando as terapias, ainda não atendia só como voluntária dentro da TRG, que eles fazem tipo um marketplace, uns anjos, assim, é como se fosse um estágio. Você vai atendendo pessoas depois que você se forma, para você treinar as habilidades da técnica. E aí, junto com isso, eu comecei a fazer esse do professor Ítalo Marcilli. E ele tem uma outra metodologia que ele chama de ENCAP. Esse ENCAP, ele começa assim, a escuta direcionada. Você vai escutando o paciente, que é a primeira parte, né, de todo o processo terapêutico. Ouvindo ele, você vai fazendo um mapeamento dos ciclos emocionais. Então, coisas que se repetem por aqueles padrões que a gente já sabe da TRG que eu já tinha estudado. Então, sempre repetindo, esse sentimento de abandono, por que deu ansiedade, o que gerou esse gatilho, né? Coisas que aconteceram na vida da família, nos dias de hoje. E aí, depois que passa por esse mapeamento de ciclos, a gente faz uma outra parte, chama construção da busca de sentido. E é muito legal essa parte, porque ele vai dentro da logoterapia, já ouviu falar? Não, Logoterapia. Logoterapia. A logoterapia é baseado no Viktor Frankl. Ele viveu ali mais ou menos na mesma época de Freud, só que a diferença é que ele viveu na Alemanha na época do nazismo. Tá. E ele foi parar num campo de concentração. Quando ele estava lá, ele percebia que as pessoas que tinham o porquê voltar para casa, elas viviam mais, elas eram mais resilientes, porque elas tinham sonhos e queriam voltar para casa. E ele foi observando tudo isso como médico, psiquiatra, o Viktor Frankl. E quando ele saiu do campo de concentração, ele sobreviveu, ele escreveu um livro que se chamava Em Busca de Sentido. E a partir daí, ele criou a logoterapia, que é baseada, basicamente, né, em o que nos move, quais os nossos propósitos, quais os sentidos que a gente tem para seguir e viver. E a gente constrói isso dentro da terapia, né? Movendo e pensando, claro que cada um na sua fase de vida, né? Para um jovem é difícil pensar um pouco o que dá sentido para eles, ainda mais se eles estão em crise. A gente precisa resgatar primeiro a essência, a autoestima. Pés no chão. Pés no chão, é para depois construir esse sentido, essa busca de sentido. Tem a parte da análise das narrativas, porque a nossa história, esse curso me ensinou muito isso e me ajuda muito na terapia, porque às vezes o que a gente fala, na verdade, é uma história que nós contamos para nós mesmos. E a gente usa, às vezes, as situações que aconteceram para amenizar ou para minimizar uma dor. Então, eu até brinco, porque às vezes eu faço encontros com a minha irmã e a gente faz terapia junto, a gente fala a gente fala conversas terapêuticas. Às vezes, situações que na minha infância
eram assim, de me descabelar. Tipo assim, nossa, a mamãe falou isso. Você não morria de medo? Eu morria de medo. A minha irmã olha pra mim assim, eu não. Eu sabia que ela falava um monte de coisa, que era tudo conversa fiada. Eu não tinha medo, não. Então, assim, ela construiu uma narrativa a partir daquela história diferente da minha. Porque eu tinha outros sentimentos, outras emoções. E tinha outras preocupações, inclusive, tipo, se minha mãe faltar, quem vai cuidar da minha irmã? Era eu, né? Ela não tinha essa preocupação. Então, às vezes, o ser humano, ao longo da vida, ele vai construindo narrativas muito fortes de si mesmo. Até a questão do dedo podre. É uma narrativa que ela se sustenta e que ela acaba buscando aquelas pessoas para confirmar aquele fato que ela tanto fala. Então, numa análise mais apurada, né, por parte de um profissional habilitado, assim, essa narrativa, ela diz muito mais do que se propõe. É muito legal, porque assim, ó, a gente às vezes começa a ouvir, e eu fiz isso no meu processo terapêutico. Você foi submetida a essa técnica aí? Fui. Eu olhei e eu falei tudo. E ela falou assim, eu posso recontar a sua história? Eu falei, pode. Sobre um outro olhar? Eu falei, pode. E aí eu comecei a ouvir ela. E eu falei assim, gente, é verdade, essa sou eu. Mas eu não pensava que eu era isso tudo, sabe? Eu não me via como ela me enxergava, como ele me enxergava. Porque estava regado de sentimentos meio confusos ali tudo, né? E isso faz muita diferença. Às vezes eu olho, né, os pacientes vão falando, acolho a dor, escuto a história. E eu simplesmente faço a pergunta, olha, mas você acha que nesse dia aconteceu isso desse jeito que você está narrando? Simples fato, só de perguntar, foi assim mesmo? A pessoa já começa... Você fora essa pessoa na memória a ver dela. Com outra ótica isso. Também. E exato. Aí começa o processo de ressignificar. Exato. Que fantástico. Até também, por exemplo, com jovens, eles têm muita dificuldade em ver, por exemplo, também as dificuldades dos pais. Porque em certa fase da vida a gente é um pouco egocêntrico, né? A gente tá olhando a nossa dor. É difícil olhar para a dor do outro. Então, muitas vezes eles acham que é pegação no pé, que não ama tanto, que não quer saber, que não tá nem aí. E aí, quando você, às vezes, né, fala, olha, mas você não acha que é porque ele quis cuidar de você? Talvez porque na infância dele, ele viveu outros contextos. Eles começam a falar, de repente é verdade. E eles começam a recriar essas narrativas deles. E é um exercício tão bacana. Tem várias técnicas, né? Depois eu conto algumas mais. Por exemplo, de escrever cartas que não serão entregues. E às vezes, né, eu peço para os meus pacientes escreverem cartas para os pais, para os avós. E às vezes eles escrevem uma atrás, com muita dor. Aí depois a gente conversa. Isso, não, peraí, eu tenho que escrever outra carta. Eles vão escrever outra carta. Então, eles reconstruindo, às vezes sozinhos, a própria história que não foi bem assim. Não, é verdade. Acho que eu exagerei um pouquinho aqui, sabe? Na dor e não acolher. E é muito bonito, sabe? E aí a gente planeja as pequenas vitórias. Então, depois de reconstruir, de mapear, a gente vai planejando as vitórias. Hoje eu não consigo, sei lá, de repente, né, numa crise de ansiedade ou de fobia social. Eu não consigo sair de casa. Calma, hoje você vai sair até o jardim, depois você vai até o portão, vai dar oi para um desconhecido que vai passar na rua. Que legal. Tudo fantástico. Eu sei que o assunto, assim, é bastante extenso, grandioso aqui, e já fica o convite. Na verdade, eu estou reiterando o convite para a Franciele Gonçalves vir aqui quando quiser trazer temas, assim, mais específicos, né? Sim, com certeza. Para poder aprofundar, para levar informação. E maravilhoso. Eu queria propor agora para a gente pular para o próximo bloco nas minhas anotações aqui. Adolescência. Fase, não sentença.
Aí a pergunta é: crescer dói? O que é o propósito, o que é próprio da adolescência e o que já é sinal de alerta? Fala pra gente um pouquinho. Sim, crescer dói. Dói bastante. A gente sabe, né? Porque, olha, crescer não só fisicamente, né? Mas amadurecer é um processo de dor até para nós adultos. Eu vejo que quando eu começo a aprender algo novo, né? Inclusive com a terapia, com os cursos que às vezes a gente vai em São Paulo fazer cursos e eu aprendo algo novo e eu preciso quebrar um hábito dentro de mim, isso causa desconforto. E o adolescente, ele está saindo daquela fase de criança, caminhando para a fase adulta. Então, ele tem sentimentos assim, de que, nossa, minha mãe já não cuida mais de mim como cuidava antes. Mas, ao mesmo tempo, ele quer que o pai e a mãe dê liberdade para ele ir pra balada, Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E tipo assim, eu quero ganhar presente de Dia das Crianças, mas eu não sou mais criança, eu posso ir sozinho sair com meus amigos no rolê. Então, eles vivem esses conflitos, esses dilemas, eles querem medir força, muitas vezes, com os pais. Muitas vezes ou sempre? Quase sempre, né? Eles querem ter razão, porque eles sabem mais, porque é muito forte neles o vigor físico, né? Como se eles não tivessem medo de nada, que nada de ruim vai acontecer. Eles têm um pouco de dificuldade de enxergar os perigos da vida, as situações que podem levar eles a viver esse risco. Só que, assim, o ponto de atenção, né? A oscilação de humor por conta da questão hormonal também acontece. Tem isso também, né? Tem a época da puberdade, eles oscilam muito a questão do humor. E o que acontece? O que é o diferencial, né? A gente precisa ficar atento quando esse sofrimento, ele deixa de oscilar e acontecer de forma eventual. E ele passa a ser uma dor constante, no qual o adolescente acaba por si só ou de ficar muito impulsivo, reativo, rebatendo tudo que é dito para ele e caçando confusão, ou ele se fecha dentro do quarto e ele não quer conversar mais com ninguém. Então, quando esses são os dois principais alertas que eu falo, ou ele se entristece, fica quieto e permanece nesse sintoma por muito tempo, semanas, meses, né? Às vezes precisa alguma coisa ser feita, né? Sinal amarelo, sinal vermelho aceso ali. Exatamente, né? Procurar, né? Às vezes conversar com algum amigo, os pais, né? Ter o contato dos pais, os amigos. Isso é importante, porque muitas vezes eles se abrem com algum amigo. Aí o amigo vai e conta para a mãe. Eles podem ter ali alguma informação para ajudar. E acolher isso, assim, né? Não se fechar em achar que o pai e a mãe falar, filho, pode falar pra mamãe que tá tudo certo, a mamãe te ajuda. Eles não falam. Até porque tem o medo de decepcionar. Tipo assim, a expectativa que minha mãe criou em cima de mim, será que eu falar o que eu tô sentindo não vai gerar uma decepção para eles? Ou será que eles não vão julgar aquilo que eu estou falando? Porque tem muitos pais, né? Eu já ouvi adolescente falar assim que o pai falava assim, psicólogo? Você vai ver, psicólogo tá aqui, ó. Psicocinta. e eles talavam os olhos. Essa cultura assim, já tá sendo, já tá caindo por terra. Ainda tá caindo, né? Graças a Deus, digamos assim. Porque era mais comum. E hoje alguns, que é como eu citei, alguns até querem procurar ajuda, mas os filhos acabam se fechando, não querendo falar nem com um profissional. Porque às vezes não criou vínculo, não sentiu o acolhimento, ou porque tem medo do profissional falar para o pai aquilo que é um segredo. Mas é claro que dentro do consultório tem toda uma ética profissional, né? Nós
Só vamos falar para os pais algo assim que talvez o jovem não queira que seja dito, e eu aviso que eu vou dizer, eu sempre comunico. Que bacana. Para que a gente não perca essa Tem essa confiança, né? Ah, tá. Para que não perca a confiança, para que tenha transparência no intuito de ajudar. Porque, por exemplo, se ele está com ideação suicida. Meu Deus. Como que eu não aviso a família que ele tem esse pensamento? E a família talvez não tenha dimensão disso tudo, porque alguns escondem muito bem isso tudo. E às vezes dá mole de deixar muito tempo sozinho, de deixar medicação à vontade. Então, requer cuidados especiais em casos extremos. Então, aí nesses casos, eu preciso conversar com a família para que a gente tome medidas. Claro que aí vai encaminhamento para psiquiatra, para tratamento medicamentoso, né? Eu queria aproveitar e engatar aqui, encaixar uma pergunta aqui, né? Que, no sentido de que muitos pais se sentem perdidos numa situação dessa, né? E dá para elencar aí os maiores erros, os erros mais comuns que as famílias cometem para tentar ajudar os seus filhos, além daquilo que você já relatou pra gente. Olha, assim, eu faço, além do atendimento com o adolescente, eu converso com os pais e às vezes a família junta mesmo, toda unida, né? Às vezes a gente faz uma reunião com os irmãos, pai, mãe, tudo. Vai tudo lá para dentro e a gente conversa. E antes disso, eu sempre falo, se existe esse momento para que o pai e os filhos conversem verdadeiramente. Porque a escuta, ela parece algo simples, mas não é. Não é fácil. Não. Ainda mais em tempos que a gente vive de tanta informação, acelero e correria do dia a dia. A escuta presente, real, verdadeira mesmo, não é fácil, não é comum. Não é fácil, não é comum. Às vezes, para atender um requisito básico, os pais vão perguntar para o filho assim, como foi a escola hoje? Aí o filho fala, às vezes não fala, e é aquele tempo do carro da escola até em casa que eles têm para conversar. Depois, muitas vezes, o relato que eles trazem para mim. Chega em casa, os pais trabalham, aí chega em casa cansado, às vezes vai pegar o celular como distração também no final do dia. E eles falam para mim, às vezes ele pergunta, mas ele não quer saber. Então, assim, é que ele pergunta por obrigação e eles não falam. Então, assim... Alguns falam assim, normal. Exato. Então, assim, esse é o primeiro, né? Escutar de verdade. Mesmo que não for todos os dias, não dá, mas assim... Para ali 2 vezes na semana. Esteja presente. Exato, presente. Eu tô aqui, só para falar com você. Sem celular, sem distração. Esse momento é nosso. Me conta uma novidade, me fala o que aconteceu. Tem alguma coisa que não tá legal, que eu posso te ajudar, né? Não chegar já também, né? Aí o filho se abre. E aí não chegar já com um olhar e falas julgadoras, né? Tipo, por que você fez isso? Você devia fazer aquilo. Aí, geralmente, o adolescente, ele se retrai, porque ele fala assim, fiz tudo errado, nada dá certo, tem que ser do jeito do meu pai, e ele acaba se fechando um pouco. Alguns questionam, outros não, né? A irritação, às vezes, de também falar e não ouvir, existe por parte dos pais e dos filhos. Então, às vezes, o filho fala e o pai já está irritado com alguma coisa do trabalho. Por isso que o tempo, ele precisa ser precioso e a presença precisa ser real. De fato, tá ali de corpo e alma, né? Para ouvir. Ouvir, escutar, às vezes, até diante do silêncio do filho, estar ali, sabe? Hoje você não quer falar nada, mas eu quero ficar aqui do seu lado. Se você sentir vontade, pode falar, tá bom? Vou estar aqui. E não sair para fazer outra coisa. Ficar lá. Puxar um assunto, falar um pouco de si. Eu falo muito para os pais, às vezes, falar de um erro que você cometeu quando você era jovem. Porque você abre
assim, a oportunidade de falar, olha, eu sou falho. E tudo bem se você falhou, você inconscientemente, indiretamente, você vai dando essa mensagem para o filho. E você, filho, pode também falar um erro seu para mim. Estamos juntos. No... Exato. Quando eu tinha sua idade, eu sentia falta de conversar com seu avô sobre isso. Eu não tinha com quem conversar sobre esses assuntos. E eu quero ser esse pai, essa mãe para você hoje. Isso faz muita diferença. Terapeuta e professora Franciele, deixa eu ver se eu estou entendendo certinho. Os tempos são outros, como você disse no início, as demandas foram aumentando, a comunicação globalizada, todos os contextos sociais da vida, né, em família, na sociedade, foram sendo, digamos, alterados, modificando, e hoje demanda muito mais a escuta verdadeira, e a presença real dos pais junto aos seus filhos, porque, acho que sempre, né? No passado também havia essa necessidade, mas eu acho que dava para sobreviver. Hoje está difícil até mesmo para sobreviver se não houver essa interação. Resumindo, mais ou menos por aí. Sim. Bacana, tô entendendo certinho, né? Com certeza. Então pode prosseguir, fique à vontade. Então, assim, um erro muito comum é o pai oscilar. Porque antigamente os pais, que nem tratava tudo na cinta, né? E não se falava muito, não se tinha muito, sei lá, ansiedade, depressão. Acho que a gente gastava energia andando, conversando com os amigos. Sim. Então os tempos são outros, fiquemos todos muito atentos às informações, né? À ciência, às terapias e principalmente ao nosso podcast, a entrevista de hoje. Espero que vocês gostem e deixem seus comentários, perguntas, se inscrevam no canal. E voltando aqui com a terapeuta Franciele Gonçalves. Sim. Um erro muito comum que os pais cometem também é oscilar nos extremos, né? Assim, não pode nem ser ser permissivo demais. Dá tudo, faz tudo, porque eu não quero ter dor de cabeça, não quero gastar tempo. Depois de uma hora para outra. E aí, de repente, de uma hora para outra, porque rédeas curtas. Exatamente. Isso é um grande mal, é um erro. Vai para firmeza e para dureza muito grande. Então, assim, nenhum dos dois em excesso ajuda. A presença, ela precisa ser firme, porque jovem precisa de limite. Se ele não for guiado, ele se perde no caminho. Porque ele começa a ter como referência, né, as crianças, até uns 10 anos, 7, vamos dizer, nos dias de hoje, que eles estão mais pra frente. Eles enxergam os pais como herói. Só que depois, eles começam a enxergar os amigos, o influencer, como o seu ídolo e seu herói. E os pais passam muitas vezes ser o inimigo que não deixa ele fazer o que ele acha que ele é capaz e deve fazer. Então, se o pai e os pais não caminham juntos, esses valores vão sendo invertidos ao longo do processo, e a figura que deveria ser, né, a pessoa de confiança, de estabilidade emocional, passa a ser, assim, um rival. E eu chego com muitas pessoas assim, com um sentimento de raiva. E assim, e até uma situação que me corta o coração. Às vezes eu tenho, né, assim, atendido pessoas que têm muitos bens materiais, mas que têm pouquíssimo afeto dentro de casa. E isso é muito triste, porque eles sentem falta. Eles têm a necessidade, porque eles estão construindo esse vínculo e esse pertencimento. E ao mesmo tempo que eles criam um pouco dessa rivalidade, mede força com o pai, ele quer ser visto pelo pai e pela mãe. Porque os pais vão com alguns sinais mostrando, olha, filho, você está indo bem, você está acertando. O mundo externo
traz informações, mas pouco devolve para o jovem. E os pais são essas pessoas. Então, se os pais não estiverem atentos, acolhendo a realidade do filho, validando o que está certo, mas também assim, tratando com firmeza e reorganizando o pensamento, falando, olha, isso não está certo. Dentro dos valores que a família acredita e constrói, o jovem vai ficando muito perdido. Cada hora ele acredita numa coisa, cada hora ele vai para um lugar, cada hora ele faz isso ou aquilo, e ele vive uma oscilação de busca atrás de sentimento de perda, medo, porque ele se sente desorientado. Eu estou pensando aqui, alguns têm o afeto, o carinho, a presença da família, não têm muitas condições financeiras e são inteiros, felizes. Muito. É isso, a vida como ela é. Que hiper interessante. Podemos passar para o próximo bloco? Claro. Aqui, nas minhas anotações, família, fé e sentido. Você traz com muita naturalidade a dimensão da fé. Sim. E da espiritualidade. Isso, como você relaciona isso ao seu trabalho, sem invadir crenças e acolhendo todos como seres humanos? Isso. Fala pra gente. Eu comecei dizendo isso, né? O ser humano, ele é integrado. Corpo, mente e espírito. Não dá pra gente separar as coisas, porque quando a gente separa, isso gera algumas complicações, porque uma pessoa que só cuida do corpo, muitas vezes ela não consegue enxergar as coisas que estão ali na mente, que estão atrapalhando ela, inclusive de conquistar coisas materiais. Tem muita gente que está assim, só cuidando do corpo. E talvez até a internet, a web, a grande rede estimula, né? Estimula isso, Se você cuida só da espiritualidade, você vive muito as coisas da sua fé, né? Só cuida dessa dimensão. Muitas vezes você adoece fisicamente, porque você não tem tempo para cuidar do seu corpo, fazer uma caminhada, cuidar daqueles que você ama, né, em casa. Então, também não pode, só espiritualidade. E a mente, ela tá interligando tudo, né? Se a gente não cuidar dos nossos pensamentos, das nossas ideias, dos nossos sonhos, do nosso plano, daquilo que passa aqui dentro e que comanda o nosso corpo e que dá um norte para nossa espiritualidade, esse tripé acaba se desfazendo. Então, por isso a importância de cuidar dessa tríade integral como um todo. Exato. Eu atendo pessoas de várias religiões. Então, assim, lá chega... Eu até brinquei esses tempos, eu atendi uma pessoa que ela tinha fé diferente da minha, muito diferente. E ela falou assim, você vai me atender? Mas eu acredito em outras coisas. Eu falei, claro. As pessoas confundem. Confundem muito, claro, porque eu vou ouvir, e a espiritualidade, a fé da pessoa, ela vai fazer parte dos valores, princípios que ela quer ter, né, o sentido de valor, de pertencimento, o que ela espera do futuro, para onde eu vou, para onde eu irei, o que farei. E eu não tenho como não acessar esse tipo de informação na terapia, porque senão ela ficaria incompleta, isso, ela ficaria com um buraco. Então, eu acolho muito bem todos, atendo ateu, católico, evangélico, umbandista. A pessoa querendo se melhorar, se autoconhecer, seja bem-vinda. Com certeza, a gente está lá para acolher todo mundo. Eu comecei, atendendo jovens, porque eu sempre senti que esse era meu propósito e chamado. Por ter experiência também ali lecionando, perto de 15 anos, num total, era mais fácil, cômodo para mim, e porque eu sentia essa necessidade. Quando a gente foi para uma imersão lá em São Paulo, o meu esposo falou numa roda. O príncipe falou? O príncipe falou. Ele fez uma leitura da minha história como eu nunca tinha visto.
ele falou assim, ó, depois de uma atividade lá, de quebra de Que imersão é? crença limitante, a gente fez uma imersão que chamava Paradigma. Paradigma na cidade de São Paulo. Em Alphaville, em São Paulo, lá em Barueri. A prima dele, num dia, ligou e falou, olha, fiz uma imersão. Vamos mandar beijo pra todo mundo? Manda beijo pra prima. Mandar beijo pra todo mundo, pra família Nanda, obrigada por ter nos convidado. Perfeito. E aí, a gente chegou nessa imersão meio sem saber como era. E ele trabalhava muito PNL, que é a programação neurolinguística, trabalhava um pouco de neurociência, trabalhava a quebra de crenças limitantes. E um dia antes dela ligar pra gente, eu tinha tido um sonho que a gente precisava resolver algumas coisas e não conseguia resolver. E presa no sonho, os sonhos conversam muito com a gente, viu? Eles falam na nossa mente, às vezes à noite, no momento que a gente tá descansando, ela manda informações. Quem lembra dos sonhos, né? A gente usa na terapia alguns sonhos para tentar entender o que nossa mente está querendo conversar com a gente. Olha só, vou prestar mais atenção. De manhãzinha, a hora que eu acordar, né? Eventualmente um sonho que eu tive, opa, para tudo. Talvez tenha um significado. Sim. E aí eu falei, vamos, porque a gente não gosta de decidir as coisas de última hora. Mas eu falei, vamos. E ele até assustou, falou, vamos. E aí lá, depois de uma atividade de quebra de crença limitante, tinha uma partilha. E ele falou assim, ela é terapeuta já faz um tempo dos jovens. Só que ela mesma não sabe, porque ela faz curso, ela estuda, ela já atende, só que ela não se intitula assim. Aí, nesse dia, eu olhei e falei assim, nossa, é verdade, né? Não tinha pensado nisso. Era óbvio para as pessoas, mas para mim não, porque eu fazia com muito coração, com muita vontade, só queria ver o sorriso deles, sabe? E aí, o mentor lá, né, falou assim, você já parou para pensar que muita gente hoje está sofrendo, muita mãe está chorando, muito adolescente está pensando em, às vezes, né, desistir da sua própria vida? E você tem esse monte de conhecimento, você pode atingir outras pessoas e você não está fazendo nada. Nossa, aquilo veio, tipo assim... Eu pensei, na hora eu fiquei meio assim, eu tô fazendo lá no meu colégio, né? Mas ele falou assim, você podia fazer isso de uma forma mais ampla, a internet tá aí, pode levar essa informação para lugares que você nem imagina. Você já pensou em algum projeto? Eu falei, pensei, mas é um sonho meio bobo, assim, né? Aí ele falou, qual? Eu falei, eu tenho um projeto que eu ainda não comecei a desenvolver, mas que eu quero trabalhar, assim, em palestras, cafeteria, talvez, ambientes externos, de fazer imersões com pais e filhos, para que eles vivam momentos de intimidade, profundidade, perdão, acolhimento, enfim, trocas de experiências com atividades supervisionadas e guiadas. E aí eu falei isso pra ele. Aí ele falou assim, então você tem que começar. Tem que começar, e tipo, é pra agora. E aí eu tinha até comentado de uma experiência que foi muito dolorosa, assim, de ex-alunos que já estavam na fase adulta, de saber que estavam em processo de depressão e que não avisaram ninguém. E viver aquelas emoções nessa imersão, essa frase veio e falou assim para mim, talvez, se você tivesse conhecimento de hoje, no passado, você poderia ter mudado a história. Mas muitas histórias você mudou com seu jeitinho nato. Sim, de atenção, de escuta. Sim. E aí eu falei, então eu comecei a ter esse senso de urgência que eu não tinha antes. Eu comecei a ter esse senso de urgência. Nossa, eu preciso fazer. E aí ele já criou o Instagram e vamos fazer vídeo. Eu recebo lá, né, os vídeos que você
posta com frequência. Você coloca no status do WhatsApp também, não? Coloco. Ah, tá. Então vamos assim, abrir um parênteses e falar um pouquinho do trabalho de vocês. É vocês, né? Porque Sim. é o príncipe... Ai, desculpa. Fala o nome do marido de novo. O Felício. O Felício... o maridão, ele e você que está à frente desse trabalho aí, fala como acessar o Instagram da Franciele. Como é que tá lá? Você lembra? Franciele Terapeuta. Franciele Terapeuta, o Instagram. E lá, então, como é que é? Vocês, como é que é? Semanalmente, diariamente, postam? Como é que tá? É muito interessante receber. Então, visualizar, né? Sim, a ideia é divulgar informações, às vezes dicas, de forma, às vezes com uma metáfora, com uma parábola, às vezes de forma mais direta, para tentar atingir vários públicos e diferentes dores. Né? Eu falo assim, como professora, né, Deus me deu essa graça de vivenciar. Eu tinha alunos, às vezes neurodivergentes, que não aprendiam simplesmente escrevendo ou lendo alguma coisa. E eu sempre fazia brincadeira, jogos e dava vídeo. Então eu falo para ele que às vezes essas pessoas que estão precisando de acolhimento e precisando acreditar que a terapia pode ser algo que vai mudar a vida dessa pessoa, a gente publica vídeos com diferentes temas, às vezes de perguntas que as pessoas fazem, né, para mim. Fantástico. E aí eu respondo. Eu vou mandar lá perguntas lá, quem sabe eu seja agraciado com um vídeo. É Franciele Terapeuta? Não tem ponto, nada, né? Desse jeitinho. Acho que sim. É isso, príncipe? O príncipe tá confirmando ele lá pra gente. Franciele Gonçalves .terapeuta. Franciele Gonçalves .terapeuta é o perfil da nossa entrevistada de hoje no Instagram, onde eu conheci lá o conteúdo que ela faz chegar até as pessoas, que eu achei fantástico. Franciele, guardadas as devidas proporções, eu me vejo assim naquilo que você falou. No sentido assim de utilizar esse espaço, o podcast, não logicamente como terapeuta, mas para fazer chegar às pessoas essas informações, abrir espaço, né, para o pessoal da área da saúde mental, que a gente fala, para deixar esse espaço aqui livre, disponível para fazer chegar. Não deixa de ser, digamos, um chamado, um propósito. Sim, com certeza, porque olha agora só. Eu tô achando, eu tenho um propósito de vida bacana. Um enorme propósito, porque hoje em dia, né, as pessoas elas recebem muitas informações, muitos dados, só que tornar isso um conhecimento, às vezes precisa ser ouvido em diferentes linguagens, de diferentes jeitos. Então, assim, às vezes as pessoas chegarem até você, ver, né, eu e outras pessoas, como já vieram outros entrevistados aqui falando, de repente falam, nossa, eu conheço alguém, eu posso enviar esse vídeo, de repente ajuda um amigo meu que está precisando, não é? Nossa, isso é fantástico. Você relatou lá daquela situação de ver uma pessoa que você ajudou, né, se reerguer. Isso e você faz isso com o seu trabalho, não tem preço. E assim como eu faço, não tem preço. É isso, é de pensar assim, sabe, às vezes quando dizem que 40, 50 anos, a gente vai chegando numa fase de que a gente pensa que tem menos anos para viver do que já viveu. Né? E a gente matematicamente sim. Cronologicamente. E aí, o drama de muitas pessoas quando chegam no fim da vida é pensar que poderiam ter feito mais coisas e deixou de fazer porque fez outras escolhas. Então, quando você chega nessa idade, assim, e você olha com uma dimensão até espiritual, de propósito, que você está entregando, deixando um legado, né? Levando luz para onde você for, levando uma mensagem de acolhimento, de paz, de ciência. Isso transforma o nosso coração. Nos alimenta, né? Nos engrandece espiritualmente, nos enriquece espiritualmente, sim, que é o que vale. Sim.
Que fantástico. Franciele Gonçalves, olha, eu vou pular aqui, mas você fica à vontade de responder a próxima perguntinha ou retornar em relação a alguma coisa que ficou para trás. Pode ficar tranquilo. Atualmente, você atende em Araçatuba. Fala pra gente como funciona seu atendimento. Eu atendo aqui em Araçatuba, ali no Nova York, na Travessa Chavantes, número 57. Fica no fundo da loja da Maíra Design. Ali entre o Swift e a loja da Maíra. Araçatuba é interior do estado de São Paulo. Isso. Mas eu atendo online também. Então atende o mundo inteiro. Poxa vida. Exato. Então chega pessoas assim de tudo quanto é lugar. Do mundo ainda não, mas o Brasil de vários estados. E eu comecei muito forte com a juventude, né? Com os jovens. Mas depois vieram os pais, os familiares. Então eu tenho atendido terapia de casais, que é outra dinâmica, é muito legal também. Geralmente eu crio um grupo entre eles, a gente faz sessões juntos online, sessões separados, e aí para, às vezes, trabalhar coisas simples que foram se desgastando dentro do matrimônio e cuidando do relacionamento. Atendo jovens e adultos. Atendo todo mundo. Achei que Deus mandar até a mim, eu tô atendendo, se eu tiver horário. Com as demandas, como eu já disse aqui, né? Em outras palavras agora, com as demandas do dia a dia, dos tempos que vivemos agora. Gente, é imprescindível colocar os pingos nos is, pontuar todas essas situações aqui que a gente vem falando para uma vida melhor, resumindo aqui. Para viver em paz consigo mesmo, né? Ai, também não tem preço. Já pensou viver em paz? Isso é maravilhoso. Eu já tive muitas vezes, assim, que eu queria ter paz e eu não me sentia capaz. Porque a minha cabeça povoada de pensamentos aleatórios, às vezes me auto-julgando. Eu sempre fui muito crítica comigo mesma. Eu tinha muito medo de falhar. Era perfeccionista, cruel, carrasca comigo. Era boazinha com os outros, mas comigo, pensa que a chibata rolava. Que bacana. E a gente precisa cuidar da nossa mente, porque senão a gente acaba perecendo, o corpo também. E tem uma coisa melhor ainda do que viver em paz. Levar essa paz para as pessoas, ajudar o próximo, né? Sim, isso é muito importante. Amar primeiro, a gente, né, faz esse exercício, essa postura de auto-amor. Estando bem, a gente tem a capacidade de amar o próximo. Com certeza. Tem como que eu posso chamar? Uma brincadeira, um joguinho, não sei, que está aqui nas minhas anotações no bloco 20. Bloco 20 não, é bloco 10 e tem 20. Eu queria que você deixasse agora no finalzinho algumas mensagens aqui para a galera, mas aqui seguindo naquilo que eu vou estar te passando aqui. Então vamos lá. Se você pudesse deixar uma mensagem, primeiro, para um adolescente que está perdido, qual seria a mensagem? Jovem, você não está perdido. Você não está quebrado. Você não é fraco. Crescer dói. Às vezes parece que você está sozinho, triste, mas tudo tem jeito. Pense que você não pode desistir. Escolha, alguém que você confie para se abrir. Peça ajuda para os pais ou profissionais, para que alguém caminhe junto de você nessa jornada que é desafiadora, mas que é muito linda, muito rica, né? A adolescência não volta, é uma fase tão gostosa. Então, pense que você está caminhando. E que construir, às vezes, dá trabalho, deixa alguns entulhos, mas que isso tudo pode virar uma grande obra, que é você, adulto, né? Muitas vezes com a sua dor, ajudando os outros lá na frente.
Sensacional, que fantástico. Retomando aqui, se você pudesse deixar uma mensagem para uma mãezinha, para uma mãe que chora sozinha, qual seria? Mãe, não ache que você falhou. Não fique presa na dor. Você fez o que você pôde com aquilo que você tinha. Acolher essas dores, essas mazelas, que você vê como, às vezes, erro, falho, porque mãe se cobra muito. Olhar para a preciosidade que Deus te deu, que é seu filho, seu tesouro, e buscar força para lutar por você, por ele, porque filho é uma dádiva de Deus, né? Com certeza. É isso. Que bacana. Não acabou, não. Se você pudesse deixar uma mensagem para o papai que não sabe mais o que fazer. Ai, seja forte e permaneça, mesmo em silêncio, né? Os homens às vezes têm um pouquinho mais de dificuldade de demonstrar, às vezes, afeto ou insegurança, de se mostrar frágil para o filho. E às vezes é a sua força, o seu silêncio, o seu zelo em cuidar da família, que vai deixar, assim, valores e marcas profundas na vida dele. Então, pai, tenha seus valores firmes, a sua presença e o seu amor caminhando do lado do seu filho, que independente do silêncio dele, isso vai construir nele uma memória afetiva de proteção, de amor, de cuidado, que é inegável, que causa muita segurança na vida dele. Que bacana. Mais alguma coisa? Mais uma mensagenzinha? Ai, é por aí? Por aí. Eu gostaria que deixasse novamente. Nosso assessor, Príncipe, qual que é o Instagram? É Franciele Gonçalves .terapeuta, Instagram. Imperdível. Nossa, mensagens ali que, olha, fazem a diferença. E o atendimento é Araçatuba e online. Online para todo mundo. Que fantástico. Então, chegando ao finalzinho, vamos fazer um encerramento aqui e desde já deixando aqui nossa gratidão e reiterando, confirmando o convite para que volte mais vezes. Galera, por favor, deixem nos comentários aí. Volte, traga pra gente assuntos X, Y, sabe, Franciele? Se você quiser vir aqui e gravar 3, 4, 5 horas, beleza, tamo juntos. Se você quiser, né, eu preciso gravar 20 minutos aí para levar assunto XY, também tá valendo. Ou um outro formato aí que sugerir. Pode ser? Eu agradeço. Vamos organizar isso e fazer com certeza. Tem muitas coisas que nós podemos trabalhar que pode ser um norte, né, para as pessoas que estão aqui assistindo e ajudá-los com esses dilemas aí. Beleza. Conversas como essa não salvam o mundo sozinhas, mas salvam pequenos mundos todos os dias, como a terapeuta Franciele nos disse agora. E, às vezes, é disso que a vida precisa. Um grande beijo no coração, Franciele, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Gratidão.